Meu caríssimo irmão, caríssima irmã, vamos escutar a proclamação do Evangelho do 25º domingo do tempo comum, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que está acolhendo. E quem me acolhe, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, continuamos acompanhando Jesus no exercício do seu ministério, da sua ação, visitando cidades, povoados. Hoje ele atravessava a Galileia, seguido dos seus discípulos. E em alguns momentos Jesus parava para ensinar-lhes. Jesus fazia com eles um processo de conscientização, de formação, para que eles pudessem continuar, depois da sua morte, a sua missão. E Jesus anuncia que vai morrer, que vai ser crucificado, mas que vai ressuscitar. Imaginem, não era fácil seguir alguém e saber que aquela pessoa iria morrer. Para eles, talvez fosse o sinal de uma derrota, de um fracasso. Mas eles precisavam tomar consciência que da cruz nasceria a vitória, da cruz nasceria a ressurreição e a salvação da humanidade. Não compreendendo bem as coisas, eles estavam preocupados a respeito de qual deles seria o maior, seria o mais importante, seria aquele que deveria receber maior reconhecimento, ou quem sabe, aquele que substituiria a Jesus. A questão era: quem dentre nós é o maior? E Jesus, sendo Deus, sabia aquilo que cada um trazia no coração. E pergunta: o que vocês estavam discutindo no caminho? E eles respondem. Respondendo a respeito de saber quem era o maior, Jesus diz que essa não era a lógica, o entendimento que eles deveriam cultivar do discípulo, mas cada um devia compreender
que aquele que deseja ser o maior deve sempre se colocar como o menor. Ou seja, cada um de nós precisa cultivar humildade, simplicidade, desinteresse e não prepotência, desejo de ser mais importante, desejo de ser superior, desejo de ser o melhor no sentido de estar acima do outro. Não, esse não é o procedimento adequado para um cristão, para um discípulo, para uma discípula de Jesus. Então, eles precisavam compreender, e nós hoje, que quem quiser ser o maior, seja aquele que serve. Na nossa lógica, muitas vezes, quando nós perdemos uma batalha, achamos que somos derrotados. Nem sempre. Perder também significa ganhar. Então, cada um de nós precisa, como Jesus, ser um servidor, ser uma servidora. E Jesus apresenta a criança como modelo, como referência. A criança é desapegada de tudo. A criança é verdadeira. A criança é muito franca. A criança é muito natural. A criança não tem medo de arriscar. Então, a grande lição que a palavra de Deus nos ensina, recordando mais uma vez que nós estamos no mês de setembro, é que precisamos trilhar o caminho da humildade, o caminho da simplicidade, a disposição para servir. Tenhamos todos uma semana iluminada pela palavra de Deus. Amém.